Vamos ao que interessa, Bigode. Doreleu trouxe pra gente um X-Tudão com todas as informações. Obviamente o Botafogo é o time favorito, porque é o melhor time, é o melhor elenco, é o líder do campeonato. Cada vez mais pode abrir do Palmeiras hoje 6 pontos. Isso. E aí eu acho que acaba. De verdade, podemos passar na Uruguaiana amanhã, inclusive, para comprar um novo troféu, porque o do ano passado está zicado pela Mercedes, que a vascaína está torcendo para o Vasco hoje. Mercedes é a nossa amiga aqui, ou os carros que o Amêndola e o Fernandão têm. Mas é clássico e a informação que o Doreleu trouxe é legal. O Vasco tem bom retrospecto. Então, por favor, um panorama da tua visão desse clássico de hoje, que é muito importante para as duas equipes. Muito importante. Muito boa tarde, Bigode. Gostei do seu corte ousado. Mullets ousado. É isso. Tá no gosto. Tá no gosto da galera. Tem que agradar aquela galera lá. Se aquela galera lá assinou, aí tá resolvido. Deixa o Fernandão reclamar à vontade. Não, foi apelidado no churrasco de argentino. Tá com cabelo de argentino. Essa é a parte ruim. Mas tudo bem. Mas é porque algumas pessoas têm o privilégio de ter cabelo, né? Tem que comprar. É isso aí. Mas falando aí em argentino, você que não conhece, não frequenta a Copacabana, o Bigode também tem um apelido de outro argentino, ele é conhecido como o Messi do Pagode da Zona Sul. Então, gostei, só pra senhorita que tá interessada, é o Messi do Pagode, descubra. Vai, muito bom. Bom, GV, eu acho que hoje é um jogo que pode decidir muita coisa, não só pro Botafogo, como você acredita que se vencer o Botafogo vai estar ainda mais perto do título, mas eu acho que uma vitória pro Vasco também, ela é fundamental nessa briga por um G6 que eu acredito que vai se tornar pelo menos um G8, G7, G8, podendo ser G9. Eu acho que do lado do Vasco é importantíssimo o retorno do Verratti e do Hugo Moura. A gente falava aqui do problema que o Vasco teria com a ausência desses dois contra o Bahia. Mesmo assim, o Vasco conseguiu ter uma boa atuação. E eu acho que o jogo do Vasco, o bom jogo do Vasco, passa muito por esses dois hoje em dia. O Hugo Moura, para mim, ele se tornou um certo equilíbrio desse time do Vasco, especialmente na parte defensiva. Quando o Hugo não vai muito bem, o Vasco geralmente sofre um pouco mais, defensivamente falando. E o Verratti no ataque, eu acho que é desnecessário a gente ficar falando sobre, né? Todo mundo sabe da importância que esse cara tem, do valor que ele tem e do peso que ele tem. E aí eu não digo nem só para o time do Vasco como um todo, mas eu digo para a torcida, para a expectativa de quem está de fora, porque é de fato o homem-gol dessa equipe. Acho que o Botafogo sofre um pouco com a ausência do Bastos, porque entrando o Adrielson, eu acho que vai ter uma mudança de posicionamento na dupla defensiva junto com o Barbosa, e isso a gente viu que o Botafogo costuma ter um pouquinho mais de dificuldade, mas o time do Botafogo praticamente completo, jogando dentro de casa, com apoio da torcida. Eu acho que o Botafogo é o favorito, até pelo momento que vive. Mas o jogo é jogado e o lambaria é pescado. E como o Doreleu bem disse, o Vasco tem um bom retrospecto dentro do Newton Santos. Vamos ver se hoje o Vasco consegue manter isso, mas vai ser um belo jogo de futebol, eu acredito. A minha expectativa é essa. Então, a gente vai falando, vamos continuar falando um pouquinho de Vasco, até porque eu quero entender do Fernandão, que é zagueiro, o que muda na entrada do Adrielson e na saída do Bastos, que não vai jogar, tá fora. Fernandão, Coutinho nem no banco hoje, né? Tá fora, dores musculares, etc. E o Payet, naturalmente, a gente concordou isso aqui, o movimento natural, pela última partida dele até titular hoje. Então vai ser isso, de repente, pro final da temporada? Se tiver que optar entre Coutinho e Payet, deve ser o Payet, obviamente, até que o Paiva entenda que dá para jogar os dois juntos. Dê para jogar os dois juntos. Olha, GV, boa tarde para você. Boa tarde. Pra galera de casa, muito obrigado. O Lucas sabe que você pegou a calça dele? Teu filho? Tá sabendo? Eu não vou te responder, cara. Ou é do filho dele que tá para nascer ainda, porque pelo tamanho, ou é do bebê já me tiraram da graça hoje pela manhã. Já? Tive que me aborrecer. Não, me aborreci sério hoje. Mas você não se aborrece nunca. GV. Mas não teve yoga? Mas se não tivesse, aí chegaríamos às vias de fato. Ele pegou aquele budazinho feito na yoga, tacou na cabeça. GV, depois eu vou te contar o que aconteceu. Tá, me conte depois. E obviamente amanhã eu trago pra você. Não, coisa muito séria. Foi séria mesmo. Eu vou contar pra galera amanhã. Não, você não vai não. Vai. O Payet, ele fez o que a gente esperava que ele fizesse já há mais tempo. Ele teve um ano muito legal, né? No início, ele foi muito bem no Carioca. Alguns problemas, né? Até de reclamações de arbitragem no Campeonato Carioca. O Vasco se sentiu lesado em alguns momentos. Caiu de produção. E depois do último jogo que ele fez, foi um jogo que até o próprio Felipe Coutinho ainda não conseguiu fazer. Depois que retornou. Não é tão simples você se readaptar ao futebol brasileiro. É um jogo diferente, é um campeonato totalmente diferente,
com um país com dimensões diferentes, um espaço muito curto de um jogo para o outro, e ele estava vindo do mundo árabe, que é muito mais tranquilo com relação à distância, com relação a um jogo em cima do outro, você tem mais tempo para descansar, para treinar, e o Felipe ainda não conseguiu se adaptar, e pela necessidade que o Vasco tem de um resultado imediato, o Vasco vem de 2 vitórias sobre Cuiabá e Bahia, um que é concorrente direto, era, né, contra o rebaixamento, e o Bahia, que se transformou no concorrente direto pela Libertadores, vem muito bem. O Botafogo em si já vem de 9 jogos de invencibilidade. O Botafogo tem essa responsabilidade de vencer, mas o Vasco é muito forte quando tem o Verratti. O Flavinho foi bem quando falou que o Verratti é o decisivo, é o cara que é o capitão que passa para o time essa confiança na vitória. Só que o Verratti ainda tem um plus, na minha opinião. Ele consegue, pela característica dele não sei se por ser argentino ou sul-americano como nós, mas de aguerrido, ele ajuda a marcar, ele consegue transmitir para a rapaziada um espírito de competição bem maior do que, às vezes, os jogadores estão acostumados a transmitir, ainda mais jogadores na posição do Verratti e com a complexão física dele. Mas uma coisa, Nando, hoje, pensando com a cabeça vascaína, me preocupa. O gramado. Ninguém está discutindo se é melhor, se é pior, se é permitido, se não é permitido. Aí vocês saiam no dedo, né? Que no caso aí no chat. Porque cada um tem sua opinião. Se é permitido, não tem o que reclamar. Se proibir e o Botafogo botar, aí é um problema. Enquanto não é proibido, irmão, um abraço. Cada um bote seu sintético o que quiser. Inclusive tem um monte de milionário, se quiser fazer um estádio só com sintético, faça também. Escolha onde vai jogar. Eu não gosto nem gostava, principalmente o goleiro. Já era ruim pra mim, Bigode, no natural. Imagina no sintético, que era mais rápido. E o Payet já não é mais tão jovem. Verratti é um cara mais de área, mais agudo e tal. Mas pro Payet, o gramado sintético talvez seja um pouco mais desgastante para ele. Então isso talvez me preocupe um pouco, pensando com o lado do Vasco. Pensando no lado do Botafogo agora. Quem volta hoje, o artilheiro do time na Libertadores, Júnior Santos, está disponível para jogar. Ou seja, que beleza para o Piton, que no primeiro tempo terá que marcar o Luiz Henrique. Caso o Luiz Henrique canse, entra o Júnior Santos, que está descansando há 3 meses só fazendo tratamento de musculação. Tratamento de musculação. Tratamento... Bicho, já é um cavalo. Se tiver que entrar, sabe aquele negocinho que você vai dando corda assim, onde solta o bicho, vai... Tchum! É o Júnior Santos hoje. Então, Bigode, muitos problemas para o Vasco hoje no sentido de defesa, né? Para parar esses caras, né? Sim, e complementando a questão que você falou sobre o Payet, o gramado sintético, eu acho que foi isso também que influenciou muito na decisão da comissão de não levar o Coutinho. Talvez se fosse um gramado natural, o Coutinho pudesse ter uma minutagem. Bem lembrado. Por menor que ela pudesse ser. Só lembrando, Bigode, rapidinho, que, por exemplo, Messi, Xavi, Suárez, o Alba também, todos esses 4 jogadores que vieram do Barça e do futebol mundial para a MLS têm contratualmente isso, porque nos Estados Unidos, na MLS, tem muito gramado sintético. Nenhum deles joga em gramado sintético, porque o staff deles entende que o risco de lesão é maior. E o Suárez tinha aqui no Brasil e só jogou contra o Botafogo ano passado. Por conta do show do Rebeldes. Isso aí. Que foi transferido para São Januário. É isso mesmo. Brigode, por favor. Sobre o Júnior Santos, eu acho que a notícia ela é muito boa e ela não é muito boa só para o jogo contra o Vasco. Ela é muito boa porque daqui a pouco menos de um mês o Botafogo tem uma final de Libertadores. Então você começar a preparar um jogador como o Júnior Santos, que você foi muito bem no início quando você diz, é o artilheiro da Libertadores. E olha há quanto tempo o Júnior Santos não joga Libertadores. E é o artilheiro ainda assim. É um jogador muito importante, não só pela força física, mas pelo posicionamento, pela qualidade técnica que tem, pelo poder de decisão que tem. É só a gente lembrar o quanto ele decidiu para o Botafogo esse ano. Então, acho que é uma notícia muito boa, não só a curto prazo, mas especialmente olhando e sem deixar de mirar na final da Libertadores, que é claro que se o Botafogo vencer hoje, fica numa situação muito confortável. Sabe o que eu mas acabei é o de objetivo. saber? Tem pouco que eu não peço essa. Bota aquela, Pedrinho! O Lyon, de France, Bigodão, tá de olho no Rayan, do Vasco. Sim. E parece que durante a reforma de São Januário, o Vasco jogará no tapetinho, no Newton Santos. Tá incluído na negociação. Beleza, John. Beleza, John. Eu te vendo, Rayan, mas você vai ceder pra mim. Aí deve ter um valor, ou aí é um acordo deles. Eu acho que o valor é 250 mil por jogo. Por jogo? Por jogo? Por isso que o John é bilionário, sabe negociar. É porque o cara que é duro igual a gente, pra negociar é ruim. Mas o cara que é rico, ele negocia fácil, Fernandão. 250, 4 jogos, 1 milhão? Eu sou rico!
GV, mas dentro do que os estádios são alugados, pelo valor que são alugados, tá barato. Ah, você é amiguinho do John Texton que tá te barato. dando dinheiro? Tá te dando presente, pô. carro, importado? Sabe quanto custa fazer um jogo no Maracanã? Ah, Mais de um. um jogo no Maracanã? Um jogo. Tá, vamos focar aqui. Já fiquei até preocupado. Pois é. Então, tá incluído isso na negociação. Então, pro Vasco, vai ter que se acostumar ou se acostumar. É verdade. Não Porque tem- vai enfrentar a galera lá. Quando é que começa a reforma? Tá prevista pro fim do ano. Fim do ano agora. Vai Isso. acabar o Brasileirão. Acabou o Brasileiro. Boa. GV, só pra você tinha perguntado dos zagueiros, o Botafogo perde muito com a saída do Bastos. O Adrielson não tá com ritmo de jogo e o Bastos, na minha Mas opinião, Adriano hoje, joga muito, pô. na minha opinião, hoje o Bastos tá brigando pra ser um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Alguém falou isso do também esses dias Campeonato no Brasileiro. programa aí. E logo, você perder um jogador dessa altura, desse tamanho, vai Desse tamanho tem um- seria se tem um fosse o custo, Alexander sim. Barbosa, né, Clebão? Que na minha- pra que ele na minha falar, opinião- perder um jogador desse tamanho, aí tinha que ser o Alexander Barbosa. Que, na minha opinião, briga com o Bastos para também nessa disputa de melhor zagueiro. Com relação ao Payet, eu acho que no campo de grama sintética ele é um jogador inteligente, consegue se adaptar rapidamente, vai ser bom para ele. Só Vai ser bom para ele porque a bola vai rolar, porque ele vai conseguir pisar na bola. Tem jogadores que trabalham meio que o futebol de salão no campo, a gente conhece alguns. O Felipe Coutinho também, mesmo sendo difícil para ele, seria um cara que teria uma boa relação com a bola, porque a bola fica mais no chão, você tem uma velocidade maior no jogo. essa batida aí no sintético chega até mais forte. Não, chega mais forte e quando a bola bate, ela, né, Já era. ela escorrega. Enfim, o Botafogo a gente sabe do poder dele na grama sintética, ele joga muito bem. Eles não têm a necessidade, mas eles sentem uma dificuldade com relação à velocidade do jogo, com relação ao kick da bola, já estão acostumados com isso. E jogar lá, o Vasco vai ter que, primeiro, se adaptar ao campo, porque o Botafogo vai para cima do Vasco, já é normal o Botafogo fazer isso no início dos jogos, quando faz em casa, e o Vasco defender bem para poder usar os lados do campo. Acredito que hoje o Puma jogue novamente, né, na ponta direita, e vamos ver se ele vai conseguir espaço para fazer o que ele fez no último jogo contra o Bahia. Ele fez ótimos cruzamentos para o Ryan. O Ryan teve uma oportunidade que a gente não dá para esquecer, uma testada que... Aquilo é fatalidade não ter entrado aquele gol, mas que na cabeça do Verratti as chances de acontecer é muito maior. Ó, você falou aí que o Pumita deve voltar para lateral. A nossa produção trabalha através de inteligência artificial. Então já entra... Escuta a tua voz e já joga na tela. Não tem ninguém apertando nada lá. Ó, Léo Jardim, Paulo Henrique na direita. Essa é a previsão. João Vitor e Maicon Piton na esquerda. Cocão e Hugo Moura, para mim, um dos melhores jogadores do Vasco na temporada. Aí sim, Fernandão, ó, Pumita Rodrigues, Payet no meio, Emerson Rodrigues lá e na frente o Pirata Verratti, treinador Rafael Paiva. Eu também acho... Quer dizer, não acho nada, vamos esperar. Eu quero... Não, eu sou um cara que não compacto muito com o Pumita jogando ali pela ponta direita. Não por causa do Pumita, é mais pelo Vasco mesmo. Um meia por ali, o Vasco ficaria um pouco mais criativo, né? A gente fala dessa relação, dessa associação com o Payet, ou quando o próprio Coutinho tá jogando, um cara que sai do lado para dentro, que tem essa associação com o Verratti, para poder usar o Emerson do lado esquerdo, ou até o próprio Piton. Mas o Puma jogando por ali, ele faz o que o Vasco faz de melhor, que é usar o lado do campo para poder cruzar a bola pro Verratti e tentar finalizar, cara. Agora, o Léo volta a ser relacionado hoje, né? E o Léo vinha sendo titular. Vamos ver se vai com o Maicon mesmo. Ou se o Léo volta pros 11. Muitas emoções até as 21 horas hoje, que é a hora do jogo, né, Bigode? Acabou que eu quero palpite. Eu tô achando que o Vasco pode surpreender hoje, hein? Por conta dos números que o Dorinho Você trouxe, hein, Bigode? tá só achando? Hein, Bigode? Ai, meu Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o Campinho do Botafogo e a gente vai pros palpites, que eu tenho um Vambora. recado pra vocês também. Bom, que eu vou até pensar aqui. Vai pensando aí, vai pensando. John no gol, Vitinho, Adrielson e ele, o gigante Alexander Barbosa, Alex Telles, Gregory Marlon Freitas. O time do Botafogo tá igual o Flamengo de 19, a gente escala de olho fechado. já Tem uma sabe. mudança ou outra. Luiz Henrique, Savarino e Almada, na frente de Igor Jesus, treinador Arthur Jorge. Fernando Santos, meu zagueiro, que saiu da benção hoje, da yoga, jogou yoga pra casa do cacete hoje. Quero saber de yoga, bicou o Buda e vambora. Pô, nem fala. Isso era uma música, eu tava achando que era a barca Rio de Niterói saindo. Bota do início de novo, Pedrinho, por favor. Olha só. Não. Igualzinho a barca quando vai sair. Tá meio rouca, né? É meio depois Variada. daquele pagode lá da Pedra do Sal. Palpites para Botafogo e Vasco, Fernandão. 2-2.
O cara é mureta até no Pô, palpite. tu né, jura? cara? Não. Todo respeito. 2-2. Todo respeito. Isso é que eu te amo. Mas tu jura que o Botafogo vai tomar 2 e vai fazer 2 e o Vasco... Você tá depreciando o Vasco tanto assim que não pode? Eu falei os 2 times, cara. Eu só não acho que vão ter 4 gols. Você não acha que tem 4 gols nesse jogo? Só tem 2 gols. Não. Tá bom. Não pode. Então eu vou falar o que você quer que eu Não, fale. me perdoa, fui um pouco efusivo. O que você quer que eu fale? 2 a 2. O que você quer que eu fale? Mas João tu- Liston, tem assim, democracia, tem liberdade de se tu for expressão abrir aqui, o João teu Liston? coração, ó, isso aqui é o espelho, isso aqui é o espelho. Deixa eu te falar uma Ó, tu parada. tá escovando dente, espelho. Escovando dente. Ó, já me Se tu olhar irritaram, pro Fernandão. já me irritaram Não. muito sério hoje. Pera aí. Não queira pagar pelo que aconteceu. Não, eu não posso, eu não tenho nem dinheiro pra pagar. Olha aqui, se isso aqui é um espelho, olha aqui pro espelho. Tu olha pra ele e fala, eu acho que vai ser 2 a 2, tu tem coragem? Parece a Moriga. É. Não, aí teria que ser aquele sofá roxo da Gardenia. Tu acha que ia ser 2 a 2? Olha pro espelho e fala, espelho, eu acredito nisso, vai. Acho que a tua tia me contou. Foi ela que me contou. Ela é fofoqueira mesmo. Tia Holanda é fofoqueira. tia Entendeu? Holanda. Eu vou Meu pardal, Deus. tia Holanda. Minha mãe também é fofoqueira. Sarajane falou que vai É, ser 2-2. mamãe é fofoqueira. Minha mãe e minha tia ficavam em cadeira de praia lá na Avenida Paiva, lá em Neves, São Gonçalo, vigiando a vida dos outros. E meu avô pardal também. Ficava a família inteira vigiando a vida Leva dos de outros. praia pra ficar mais confortável, né? Mas Pô, ficar mó chupando tempão. sacolé que fazia, sacolé de Nescau que fazia na época, bonzão. Quem é de São Gonçalo já tá lembrando, tá rindo em casa. A senhora, fofoqueirinha, tá lembrando. O senhor fofoqueirão, tá lembrando. Não, isso em qualquer lugar. E Padre Miguel também. Também, né? A galera descer com a cadeirinha aqui, ó. Sacolé no saquinho preto, é derretendo, aí puxar, misturava o sabor. Aquele tchuguerizinho aqui, aquele copinho assim. Na época era local, eu acho. Bigode, 2 a 2 o palpite do Fernando, mesmo que ele negue para o espelho. O seu palpite. Ó, não esqueçam que o do fim de semana eu acertei, tá? Foi bem, foi bem. 3-1, Botafogo. Eu não fico imuro, irmão. Eu também não. Pra mim, 2 gols na partida, 1 a 1. Pra mim, 1 a 1, gol do Verrete e gol do Júnior Santos. Ele ainda é pior, que ele bota Aí. um gol só de cada. Não tá Dá com pra ser cara, mais animado, Goleiro né, cara? retranqueiro, não cara. tá com cara de jogo de muitos gols. Mas aí, se for 2-2, amanhã tu tem que vir com a placa imensa pra ele. 2-2. Se for 2-2 o jogo, amanhã eu vou vir em cordãozão, óculos escuro, pra fazer o programa pra tirar onda com você, seu bobão.